E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta aos vídeos do lado B da educação ambiental. E hoje a gente vai abordar aqui nesse vídeo um assunto não muito convencional, eu diria. Vocês já ouviram falar em algum momento ou já viram essa relação ser feita entre direitos humanos e meio ambiente? Acredito que não, eu não tinha visto antes de propor fazer esse vídeo aqui, mas a ideia com esse vídeo é trazer um pouquinho mais essa relação, explicar onde ela acontece e explorar esse assunto que a gente não ouve muito falar. Como eu já comentei, né, a gente vai, através desse vídeo, explorar um pouco dessa relação em comum. E aí eu vou trazer 3 exemplos de onde os direitos humanos se relacionam com o meio ambiente. Um deles é o saneamento básico, o outro são os povos indígenas e, por fim, a gente vai falar um pouco sobre os refugiados do clima. Aí, para fechar, eu quis trazer uma breve abordagem aí sobre a responsabilidade social de que nós temos como cidadãos de relacionar, então, direitos humanos com o meio ambiente e de entender a complexidade de que essa relação é constituída e como nós podemos, né, atuar para melhorar tanto os direitos humanos de algumas comunidades que têm os seus direitos humanos violados, quanto as condições ambientais que estão associadas a elas. Eu acredito que sempre quando a gente ouve falar de direitos humanos, a gente logo associa com violência, com racismo, com refugiados de países de guerra, por exemplo, pessoas que não têm acesso à água em países da África. Essas pessoas têm os seus direitos humanos violados com frequência. E quando a gente pensa em meio ambiente, né, a gente logo pensa em sustentabilidade, em produtos ambientais, em coisas verdes, árvores, energias renováveis. E a gente nunca faz uma associação entre esses dois conceitos, entre os direitos humanos e o meio ambiente, como que eles estão relacionados e se eles realmente estão relacionados, né? Esse é o motivo que a gente está tentando, né, trazer essa discussão aqui para esse projeto. E a gente vai falar então da relação entre direitos humanos e o meio ambiente, que é uma relação em comum. O primeiro exemplo é o saneamento básico. O saneamento básico é uma coisa que todos os países têm procurado, todos os países devem oferecer aos seus cidadãos e está diretamente relacionado com os direitos humanos que algumas pessoas acabam não tendo dentro desses países. A gente vai explicar um pouquinho mais por quê. Mas para entender isso, é necessário entender o que é o saneamento básico. Trouxe uma definição do Instituto Trata Brasil que diz o seguinte: é o conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições de meio ambiente com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica. Mas como que o desenvolvimento do saneamento básico ocorre? Principalmente em entrega de água potável, a água que a gente bebe, né, no copo d'água que sai da torneira, essa água tem que sair potável da nossa torneira. O sistema de esgotamento sanitário, que são as tubulações que coletam o esgoto que sai da nossa casa, a água do chuveiro, a água dos vasos sanitários. A limpeza e a drenagem urbana, então como que as cidades colhem a água da chuva, por exemplo, e quão limpas são as cidades, também é uma questão de saneamento básico. Os resíduos sólidos, que são o nosso lixo, que a gente coloca na lixeira da rua e um caminhão leva. E as águas pluviais também fazem parte do conceito de saneamento básico. E aí, como que é o saneamento básico aqui no Brasil? Em 2019, quase metade da população não tinha coleta de esgoto. Ou seja, o esgoto que saía daquela casa não era coletado para lugar nenhum, ele simplesmente era despejado na natureza. No mesmo ano, 35 milhões de pessoas não tinham acesso à água tratada. A gente tem aproximadamente uns 210 milhões de habitantes aí no Brasil, e pensar que 35 milhões desses não tinham água tratada, água potável saindo das suas torneiras, é um pouco assustador. Mas o que isso causa, né? Esses dois dados que eu trouxe aqui causam problemas. Entre 2009 e 2018, houveram 3 milhões de internação por falta de saneamento básico. Em 2011, só em 2011 houveram 400 mil casos de diarreia por problemas de saneamento básico. Ou seja, essas pessoas não têm água tratada, o esgoto está ali, né, no entorno das suas residências
e óbvio que isso traz problemas de saúde. Então a população acaba sofrendo com problemas de saúde porque não existe o saneamento básico. Lembrando que o saneamento básico é uma atuação na área ambiental, ele é uma obrigação ambiental dos governos para com a sua população. E aí como que eles estão relacionados, né? A falta de saneamento básico impacta na saúde, na educação e no desenvolvimento e empregos daquelas pessoas que não têm o saneamento básico. A universalização desse serviço custaria cerca de 500 bilhões de reais ao Brasil. Então é um investimento muito caro, é muito caro para universalizar o saneamento básico. Esse investimento ele poderia trazer benefícios como melhorando a saúde das pessoas, esse investimento também giraria a economia. Existe um dado que diz que para cada dólar investido, o retorno é de 5 dólares na economia, né, quando se investe em saneamento básico. Mas o saneamento básico também é um direito humano universal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que as pessoas devem ter acesso à água potável e a condições adequadas de saneamento básico. Então, as diretrizes do saneamento básico, entregar água potável, coletar o esgoto, promover uma qualidade ambiental no entorno das residências da população, é uma diretriz de direitos humanos também. Os dois estão conectados. Mas e aí, como assim? A gente criou esse exemplinho aqui para mostrar. Atualmente a gente tem um sistema de saneamento básico debilitado. Isso aí leva a problemas de saúde, a problemas econômicos, a problemas de educação. Esses problemas são falta de direitos humanos básicos. E aí, essas pessoas que não têm esses direitos humanos não têm estabilidade social e, através de não ter estabilidade social, acaba gerando uma fragilidade ambiental no lugar onde elas moram. Essa fragilidade ambiental se torna novamente um problema de falta de saneamento básico, um saneamento básico debilitado. Mas aí, como seria o cenário ideal, né? A gente tem investimento em saneamento básico. Isso gera água potável, educação estável, oportunidades econômicas para essas pessoas que moram naquele local. Isso garante que os seus direitos humanos são fornecidos, que essas pessoas têm os direitos humanos básicos necessários para uma qualidade de vida básica. Isso leva à estabilidade social e à qualidade de vida, e essas pessoas se tornam mais conscientes a respeito do meio ambiente, trazendo mais ação ambiental e, consequentemente, buscando também mais o envolvimento com o meio ambiente e tendo um saneamento básico melhor. Então são círculos virtuosos. A gente precisa quebrar o círculo virtuoso de não ter saneamento básico para um círculo virtuoso onde a gente tem saneamento básico e também tem direitos humanos garantidos. O segundo exemplo que a gente traz aqui são os povos indígenas. O Brasil é um país extremamente apto a falar sobre esses povos. A gente sabe da história recente do Brasil, aí 500 anos desde a chegada dos portugueses, que aconteceram muitas coisas. Grande parte da parcela da população indígena foi dizimada e hoje em dia a gente ainda tem alguns povos indígenas morando no Brasil. Aqui a gente trouxe um pequeno exemplo de onde essas pessoas estão. A região com o maior número de indígenas no Brasil é a região norte, associada justamente à Amazônia. A floresta amazônica é um local onde essas pessoas podem ficar vivendo isoladas, então tem muitas aldeias indígenas e territórios indígenas lá, mas a gente tem indígenas no Brasil inteiro. Aí aqui, nessa imagem, eu também trouxe um exemplo que aconteceu alguns anos atrás, quando a FUNAI, Fundação do Indígena, encontrou povos isolados dentro do Brasil. O que são povos isolados? São povos indígenas que nunca tiveram contato com a pessoa da cidade, com a pessoa como nós, né, que vivemos em Porto Alegre, São Paulo, Manaus, enfim, com a pessoa da cidade. Esses povos vivem no meio da floresta amazônica e nunca viram o homem branco, por assim dizer. Só tiveram contato com outras espécies animais e talvez alguns outros povos indígenas. É meio louco de pensar nisso, né, que existem pessoas isoladas do mundo dentro do Brasil, mas existem. E aí, como que a preservação e os direitos humanos dos povos indígenas estão associados, né? Como que existe essa interligação entre meio ambiente e povos indígenas e direitos humanos, enfim. Os povos indígenas têm uma forma de viver única, que é baseada na caça, na coleta e no cultivo sustentável dentro de uma floresta, por exemplo. As terras indígenas que existem na Amazônia resistem ao desmatamento. Existem dados que provam
que a Amazônia está sendo muito desmatada e os locais onde ela está sendo menos desmatada é justamente dentro de áreas indígenas, que são áreas protegidas por lei. Mas os povos indígenas também têm direitos humanos garantidos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclusive a Constituição Federal do Brasil e o Estatuto do Índio aqui do Brasil, garantem direitos humanos a esses povos. Então eles têm direito àquela terra onde eles habitam, que são reservas indígenas, mas eles também têm acesso e direitos humanos garantidos. Mas aí o que a gente vê? Que esses povos sofrem constantes ameaças aos seus direitos humanos. Como? Eles sofrem violência física, sofrem invasões de terra, morte, destruição de patrimônio. Um dos grandes motivos é a expansão do agronegócio, desmatamento, avanço de mineração e hidrelétricas. Isso principalmente na região da Amazônia. Aqui a gente tem um exemplo onde essa área aqui em volta é desmatada e ela para de ser desmatada justamente na área indígena. E aí quando ela começa a entrar na área indígena, ali existe uma invasão de terra e os direitos humanos daquela população começam a ser violados. Existem relatórios da ONU também que demonstram que os direitos humanos dos indígenas estão sob ataque no Brasil justamente porque esse avanço da fronteira agrícola acaba esbarrando nesses territórios indígenas e aí ali existe um embate social entre uma parcela da população e outra parcela da população. Por que isso é um problema? Porque essas pessoas, assim como nós temos direito à nossa propriedade privada, direito a outras coisas, os povos indígenas também têm direito a algumas coisas específicas garantidas a eles, como por exemplo a terra que eles vivem. Então aí existe um conflito e muitas vezes esse direito que eles têm de viver naquela terra, ele é quebrado, né? Ele é violado. E eu deixei aqui alguns links para que vocês possam explorar um pouquinho mais a respeito disso. E aí como que funciona essa relação? Os povos indígenas sendo protegidos, eles protegem consequentemente o meio ambiente. Eu mostrei ali antes que as terras indígenas são as áreas mais protegidas do Brasil, onde ocorre menos desmatamento. Então, protegendo os povos indígenas, a gente tem uma consequente proteção do meio ambiente. A gente também tem a garantia dos direitos humanos deles, porque esses povos eles devem estar sobre um leque de proteção governamental importante. Por outro lado, se a gente tem problemas ambientais como o avanço da fronteira agrícola, o desmatamento, a mineração, consequentemente a gente vai ter violação dos direitos humanos dos povos indígenas, porque esse tipo de embate ele está acontecendo ali, ele é vizinho com as terras indígenas. Então é como se fosse, a gente protege os povos indígenas, a gente tem uma proteção do meio ambiente, mas se a gente não protege o meio ambiente, a gente tem uma violação de direitos dos povos indígenas. E por fim, o último tema, um pouco mais atual, são os refugiados do clima. O que são os refugiados do clima? Os refugiados do clima são refugiados, assim como aqueles refugiados de guerra ou refugiados religiosos, mas que eles saíram dos seus locais de residência, dos seus países, justamente por motivos relacionados ao clima. Eles podem ser, por exemplo, desertificação da terra, aumento do nível dos oceanos, desmatamento, e outros problemas relacionados ao meio ambiente. Estima-se que até 2020 cerca de 50 milhões de pessoas mudariam de casa por causa desses motivos ao redor do globo. E aí eu coloquei um mapinha aqui para vocês verem quais são as regiões ao redor do globo onde isso mais ocorre ou mais pode ocorrer. E um dos países é justamente onde a gente mora, que é o Brasil. Eles são um problema, os refugiados do clima são um problema muito grande, um problema atual e um problema que vai crescer. Em 2017 já se falava que aproximadamente 25 milhões de pessoas já haviam migrado devido a esses problemas. E aí existia essa previsão de que até 2020 seriam 50 milhões. Esses dados eles não puderam ser confirmados, né? Eles foram uma previsão, mas o que se sabe é que até 2017, sim, 25 milhões já haviam migrado por esse motivo. Estima-se que os números de refugiados do clima sejam 4 vezes maior do que os refugiados políticos e refugiados religiosos de guerra que a gente vê aí. A gente vê falar muito de refugiados, principalmente refugiados do Oriente Médio, de regiões de guerra, né? Mas pensar que o número de refugiados do clima pode ser 4 vezes maior é um pouco preocupante, né? E a gente acaba não fazendo essa associação
de que os problemas ambientais também fazem com que pessoas precisam deixar suas casas e migrar para outro lugar. Outro fator é que quando essas pessoas são obrigadas a sair das suas casas, então a se tornar refugiados, elas normalmente têm direitos humanos violados, porque elas saem de casa, não têm mais acesso à escola, não têm mais acesso a saneamento básico, não têm mais acesso à moradia, à comida. Então, a partir daí, elas acabam tendo também os seus direitos humanos violados. Acaba que um problema ambiental causou uma violação de direitos humanos. Por fim, depois de ver esses 3 exemplos aí, gostaríamos de trazer aqui um pouco o papel da sociedade na defesa do meio ambiente, mas também na defesa dos direitos humanos. A gente viu com esses 3 exemplos anteriores que esses 2 itens eles estão interligados. Problemas no meio ambiente causam problemas em direitos humanos. Problemas em direitos humanos causam problemas em meio ambiente. Então eles estão interligados. Nós, como indivíduos, a gente pode atuar defendendo ambas as causas. Então, ao atuar defendendo o meio ambiente, eu tenho uma consequência lateral, uma externalidade positiva, porque eu vou estar melhorando os direitos humanos de uma parcela da população. E aí, por fim, eu deixei aqui também uma reportagem muito legal, sugiro que vocês leiam, que faz a seguinte relação. O que são direitos humanos e por que há quem acredita que seu propósito é a defesa de bandidos. A gente tem normalmente essa associação aí de direitos humanos com bandidos, com um embate entre esquerda e direita, mas o legal aqui é justamente mostrar que direitos humanos são direitos que todos nós temos. Pessoas que moram na cidade, pessoas que moram no campo, pessoas de povos indígenas, refugiados, todo mundo que é humano tem esses direitos. Então por que existe essa discussão política, sendo que os direitos humanos devem ser assegurados a todos, né? Eu espero que com esse tópico a gente possa ter abordado um pouquinho de um assunto muito polêmico, mas que está extremamente interligado e que possa ter ficado claro como que a nossa atuação ambiental pode trazer efeitos positivos na garantia dos direitos humanos de uma parcela da população e como a gente pode lutar também para preservar os direitos humanos e, consequentemente, trazer efeitos positivos no meio ambiente. Eu deixo aqui algumas referências também, para quem quiser pesquisar um pouquinho mais. E por fim, eu gostaria de terminar com essa frase, de que não haverá paz nesse planeta enquanto os direitos humanos forem violados em alguma parte do mundo. Um abraço e até o próximo vídeo.